namastê, né? Namastê. Exatamente. Eu acho uma saudação bonita, né? O Deus que habita em mim, saúda o Deus que habita em você. Exatamente. Namastê. O Deus que habita em mim, o Deus que habita em você, é o mesmo Deus que está habitando no Papa Francisco. Olha, que lindo. E que Deus abençoe o Papa Francisco. Eu sou Edilson Botelho, tenho um canal no YouTube que é Memorial Afetivo. Eu estou agora aqui falando com o Monsenhor Onô de Brito, né? Vamos ter esse prazer, essa satisfação de conversar com esse homem, Monsenhor, padre, professor por vocação. E aí essa conversa é mais assim a título de ouvir algumas palavras de sabedoria. Ah, meu Deus! Para esse nosso mundo hoje tão vazio, tão assim, crise de valores, de essência, da alma, da espiritualidade. A gente vive um mundo um pouco carente dessa capacidade de viver o silêncio, a espiritualidade, a intimidade com Deus, com a vida, entender a vida. O senhor foi meu professor de latim, né? E da história da filosofia. Eu gostaria de escutar o senhor nesse primeiro momento sobre Monsenhor Onô. Quem é Monsenhor Onô de Brito? Olhe, é sempre um pouco difícil a gente falar sobre si mesmo. De qualquer maneira, a gente, no serviço que eu resolvi dar à minha vida, o serviço que eu quis dar à minha vida foi sempre em função de Deus e viver em função de Deus não é outra coisa senão viver em função do outro. Deus nos fez assim e passou para Jesus Cristo uma responsabilidade muito grande. No primeiro momento de reunião com os seus 12 apóstolos, ele procurou transmitir para eles essa grande verdade. Nós somos todos filhos de Deus. E ele quis que a gente aceitasse essa disposição de Deus com muito afeto, com muito amor, porque Ele fez de cada um de nós, na palavra de Jesus Cristo, um filho. E nessa filiação, Ele quis que nós construíssemos uma fraternidade na nossa vida em função do bem-estar, da solidariedade com o outro. É uma filiação que ele transferiu. Jesus Cristo, Filho de Deus, transferiu para nós. Quando vocês quiserem rezar, rezem assim. Essa palavra assim, tão simples, tão pequena, mas de uma carga significativa muito grande. O que é que significa assim? Um advérbio que vai trazer para cada um de nós essa grande realidade. Rezem assim. E aí começou, Pai Nosso. É essa a dimensão da nossa vida.
nós somos filhos de Deus, Deus é nosso Pai, e nessa paternidade a consequência é uma tão forte que nós muitas e muitas vezes não queremos assumir. Somos irmãos. E essa fraternidade solidária faz com que nós tenhamos essa responsabilidade de construir a vida no serviço ao outro, na solidariedade ao outro, para que o outro possa crescer, possa se aperfeiçoar e construir na sua comunidade essa mesma realidade. Não tem para onde fugir. No Pai Nosso, nós não vemos nenhuma vez a palavra meu, é nosso. E nessa solidariedade consciente, assumida de maneira clara, precisa, sabendo que essa é a vontade de Deus, nós precisamos de ajudar, de servir. Por isso é que Jesus Cristo falava tanto que os últimos aqui na terra vão terminar sendo os primeiros no reino dos céus, porque ficaram desprezados, mas Deus os assumiu na sua paternidade. Feliz daquele que com Deus assume também essa paternidade universal, solidária, fazendo de cada pessoa humana um filho de Deus, do mesmo Pai. Da mesma maneira como eu sou filho de Deus, você também é filho de Deus. É tipo um alimento, né? É um alimento para nossa alma escutar essa sua explicação e com convicção, essas palavras bem pronunciadas e que tem uma carga de verdade. Eu sou cristão também, nós somos cristãos. Certo. O senhor... Pode dizer você mesmo, pode? Não tem problema não. Então, você acredita que outros seres humanos igual a nós, que não são cristãos, também herdarão o reino de Deus? É uma análise difícil de se fazer, porque nós vivemos em um mundo em que nós não temos mais aquela convicção profunda de um valor que se estabelece na vida a partir da vontade, da disposição, da grandeza do amor de Deus. A natureza de Deus é uma natureza assim: façamos o homem à nossa imagem, como semelhança nossa, porque Ele quer que a gente sinta forte na nossa vida a sua presença de paz, de alegria, de amor. Tanto é assim que a campanha da fraternidade, um ano, fez do Salmo 84, o versículo: justiça e paz se abraçarão. Fez desse versículo o assunto da campanha da fraternidade, para levar para todo cristão essa realidade. Não adianta a gente querer ser filho de Deus sem aceitar a presença do outro nessa mesma dignidade. Pronto.
Então, o senhor seria favorável ao ecumenismo, ao diálogo interreligioso, a essa ideia de um reino de Deus um reino de Deus para a humanidade? Tipo assim, Deus seria o Deus da humanidade, Deus acolheria o ser humano em seu reino. A partir de quais, assim, teria um critério X teria digamos, uma receita, tipo um valor? Não, você não vai para o céu, ele aqui vai. Como seria mais ou menos isso, né? Pela disposição de Deus, nós podemos dizer e garantir que pela disposição de Deus, pela vontade de Deus, todos deverão se salvar, chegar ao reino de Deus. Todos nós somos imagem como semelhança de Deus. Tanto é assim que na história da criação, no capítulo 1 do livro 1 da Bíblia, o livro do Gênesis, Deus só usou o verbo fazer no plural uma e só única vez, quando ele tomou a decisão de nos fazer. No sexto dia, já no final do dia, depois de tudo feito, agora façamos. Nas outras situações faça-se a luz, façam-se os astros, sempre na terceira pessoa do plural, como um sujeito mais ou menos indeterminado. Deus não quis se revelar ao homem na criação do universo como o autor de tudo, mas quis na criação nossa, do homem, parecer a cada um de nós aquele que ele quer ser para uma humanidade cheia dessa vontade de Deus, sermos imagem, como semelhança nossa. Façamos o homem e a mulher a imagem e semelhança nossa. O que é ser imagem e semelhança nossa? É uma qualidade que Deus passou para nós. E faz questão de que nós façamos dessa qualidade a razão de ser da nossa vida. Somos livres. A liberdade, porque nós temos a capacidade de amar. Nós nos amamos porque somos livres. Quem não ama não é livre. Quem não ama é escravo do seu egoísmo. Não tem a Deus como aquele que fez do homem e da mulher uma imagem e semelhança dele. Por isso, quando o filho dele se fez homem, ele quis exatamente mostrar que essa humanidade de Jesus Cristo é uma humanidade que nasce da vontade de Deus, da liberdade absoluta de Deus. Somos livres e nessa liberdade, no exercício dessa liberdade, meu irmão, nós podemos construir essa verdade e dizer, sentindo a verdade de Deus na nossa palavra: você é meu irmão. Somos filhos do mesmo Pai. Filhos do mesmo Pai
queira ou não queira, é irmão um do outro. Por isso, a grandeza do amor de Deus é por aí. Ele nos ama porque quer que todos nós tenhamos direito a ser amado por Deus, por Ele como Pai. Olha, que lindo, que profundidade, né? Que mensagem linda nesse dia, hoje aqui na casa, na capela, na comunidade do Monsenhor Honor de Brito. É uma comunidade, porque ele mora com a família aqui, né? Em harmonia, em sintonia com sobrinhas, com família, é tipo uma vila. E eu vi ali, cheguei e vi muitas crianças brincando. É um ambiente educativo, é um ambiente solidário, é um ambiente fraterno. E o que o senhor está falando, a gente percebe pelo ambiente onde o senhor mora. E aí eu vi lá no fundo assim, parecia mais uma garagem, a casa do senhor. Realmente eu moro nesse apartamentozinho aí e ainda não me arrependi. O mal, né? O mal, qual a origem do mal? Rapaz, para mim, na minha concepção, o mal é a negação da liberdade. O mal existe porque muitas vezes nós não queremos ser responsáveis uns pelos outros no exercício da nossa liberdade que nos faz imagem como semelhança de Deus. Essa imagem de Deus que está em cada um de nós faz com que nós sejamos responsáveis um pelo outro, na medida em que procuramos viver essa verdade que Deus, na sua bondade, na sua verdade, na sua natureza, a natureza de Deus é amor. Ele quer que todos nós façamos que, de fato, funcione em cada um, com o exercício da liberdade. A nossa grandeza está exatamente nessa ideia de sermos pessoas livres, porque assumimos essa vontade de Deus, que o homem seja imagem, como semelhança dele. Por isso Jesus Cristo se fez homem como nós. Então, o mal seria consequência da irresponsabilidade perante o mau uso da liberdade. E essa irresponsabilidade, uma palavra, não pode ser mais bem empregada do que essa nesse momento que você fez. Sim. A irresponsabilidade. O que é irresponsabilidade? Mau uso da liberdade, ou o não uso da liberdade. Exato. A parte da Europa hoje, Ucrânia, Rússia, ali estão num conflito armado, né? A Ucrânia, a Rússia fala de uma intervenção militar na Ucrânia. A Ucrânia, ela quer que a OTAN, ela quer fazer parte da OTAN, como que levar a OTAN para o terreiro da Rússia, para próximo da Rússia. A Rússia não está gostando disso, e aí a Rússia resolveu tomar essa iniciativa
violenta. Eu acredito que a guerra, afinal, nada justifica a guerra. Nada. Né? Exatamente. Apesar de que a guerra, em parte do Oriente, ali, é algo assim que parece que faz parte da cultura deles, né? Em algumas terras ali, a própria, as terras, como a gente diz, Terra Santa, né? Israel, Jerusalém, Palestina, aí vem ali parte do Oriente, alguns povos e países vivem nesse conflito permanente de brigas, de terra, de morte de inocentes, o que justificaria, aliás, a guerra, porque a guerra existe. A guerra é algo que é inerente ao ser humano, uma coisa assim, como isso poderia ser entendido? Eu poderia, na medida do impossível, Sim. explicar assim: nós não queremos aceitar a nossa natureza profundamente marcada pela semelhança com a natureza de Deus. Não no aspecto da divindade, mas no aspecto daquele que ama. É o amor que faz de cada um de nós essa imagem como semelhança de Deus. Por isso, Jesus Cristo se fez homem, assumindo a natureza humana. Ele que é Deus, porque é o Filho de Deus por natureza. E quer que todos nós assumamos essa filiação divina como aquele que tem a liberdade de ser bom como Deus é bom, de ser livre como Deus é livre, de ser solidário como Deus é solidário. Em tudo é imagem como semelhança nossa. Deus é comunidade, Pai, Filho e Espírito Santo, né? Exatamente. Deus é uma unidade, é o mistério da Trindade. E o amor, de fato, o amor seria assim, esse valor que permanecerá para além da vida. Exatamente. A fé é importante, mas o amor está para além da nossa fé. E São Paulo... O amor é que nos salva, então. Você já deve ter lido na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13, tem um trecho bastante longo em que São Paulo fala das 3 virtudes. Aí ele termina dizendo fé, esperança e caridade, que é o amor. Das 3, é o amor que prevalece. Fé, acreditar no outro, ter a esperança de que o outro vai acreditar em você e os dois, vivendo essa esperança, sentir que a realidade da palavra de Deus, façamos o homem a nossa imagem como semelhança nossa, é exatamente essa liberdade, essa carga, essa qualificação da liberdade, porque só ama quem é livre. Quem não é livre, odeia. Verdade. Pronto. Então, dentro dessa liberdade, dessa responsabilidade, desse amor compartilhado, amor partilha, a gente já pode dizer que o céu começa aqui. Começa aqui, exatamente.
no Pai Nosso a gente diz assim, venha a nós o vosso reino, não é? Não é tipo assim, leva até vós, nos leve até vós o seu reino, né? Não, venha a nós o vosso reino. Que o reino venha até nós e que nós cheguemos na realidade da nossa vida, no reino de Deus, amando. Amando, isso. Eu gostaria de escutar um pouco da visão do Senhor do Monsenhor Nolde Brito sobre o Brasil, nesses últimos 4 anos, viveu uma experiência assim de uma divisão, de ideologias. Exatamente. E alguns extremismos de lado, né? E aí, enfim, várias forças que se degladiaram e que ainda houveram mortes em algumas famílias se separaram, enfim. Isso, de alguma forma, afetou até alguns religiosos, assim, numa divisão. E aí existe alguns pensamentos, dos quais eu não compartilho na internet, de algumas pessoas querem dizer que existe uma crise na Igreja Católica, e aí coloca até o Papa Francisco na fogueira, na confusão. E aí mistura politicagem, porque a política é uma palavra bonita, né? Exatamente. Política é a ciência do bem da comum, cidade, da construção cidade, da cidade. Da construção. É uma palavra que vem da língua grega, polis, que é cidade em grego. E daí dessa palavra a lei que rege a cidade, política para construir a paz, para construir a verdade, para construir o amor. O amor. Que aí depois vem em latim civitas, civitas, né? Cidade, cidadania, cidadão. Exatamente. Né? Que aí vem a questão do ser cidadão, ter direitos e deveres, a liberdade, no amor. E aí, assim, o que é que o senhor diria dessas ideias que estão surgindo assim? Porque existem muitas que chamam-se de fakes, né? Fake news vai, fake news vem. É uma briga, e até de canais de YouTube que a gente vê assim, que traz nomes de instituições que a gente não acredita que isso seja possível, esteja acontecendo, enfim. Onde é que nós estamos? Porque existe essas ideias rasas, ideias carregadas de preconceito, onde quer separar uns dos outros, sem ter essa consciência que o senhor fala do amor, unidade, que agrega, que congrega, que... solidariza, né? Porque eu sou semelhante ao Senhor em Cristo, mas nós somos diferentes em algumas coisas. Aí as pessoas não querem entender que as pessoas também têm suas diferenças. Semelhança não significa igualdade. Né? Pronto. Mas olhe, eu tenho a impressão que Jesus Cristo, foi São Lucas, que usou de uma parábola que é considerado um livro, a essência, a razão de ser do Evangelho de Jesus Cristo. É a parábola do filho pródigo. Um pai tinha 2 filhos. Todo mundo conhece essa parábola. É verdade. E houve aquela separação, etc. Não vamos falar. Mas o importante é o retorno do filho que se sentiu prejudicado no exercício
da sua liberdade. Ninguém respeitou. Ele foi considerado um camarada, afinal de contas, que não tinha merecimento de nada. Foi comer da lavagem, desejou comer da lavagem dos porcos. Imagine isso em um judeu, que não comia sequer carne de porco. Carne de porco. E ele desejou. De qualquer maneira, o que aconteceu foi que o filho mais velho não quis receber o irmão mais novo como irmão. E o pai saiu de casa. É essa saída que São Lucas fala, que o Papa Francisco fala também. A igreja em saída, à procura do filho pródigo, à procura do filho mais velho, para que eles se encontrem numa fraternidade de igualdade no exercício dos direitos de liberdade, para que o pai possa realmente sentir o quanto Deus nos ama e nos quer irmãos uns dos outros. Exatamente. Então, nesse sentido, a igreja, ela não está assim, tipo, balançando nessa crise, ou enfim, crise é algo positivo, né? Exatamente. Que vem do crisol, enfim. Exatamente. É algo positivo. Da crise surge exatamente. o novo, um novo homem, um novo mundo, uma nova humanidade que vai se superando. A crise faz com que nós superemos as dificuldades dos acontecimentos e nos faça realmente filhos do mesmo Pai. Pai nosso. E é essa saída que está faltando à humanidade como um todo. O homem precisa de sair do seu egoísmo, de sair da sua presunção, de sair da sua vontade de querer dominar, de querer ser mais do que os outros, em que os direitos não se acontecem, não se sucedem na mesma frente de igualdade, porque o exercício da liberdade é assim: façamos o homem à nossa imagem como semelhança nossa. É essa igualdade que nós estamos com dificuldade de estabelecer no nosso comportamento, pela nossa fé e pela nossa esperança. A esperança que Deus deposita em nós de fazermos da liberdade o grande motivo do amor que nos faz filhos do mesmo Pai. Aí então eu escutei de um canal, de um rapaz lá de um canal, que ele já tem uma tradição na sua mídia de comunicação. Eu escutei só uma frase, porque aí eu não quis escutar o resto. No canal dele, ele disse assim, que Dom Helder Câmara é o santo fake da CNBB. Ou seja, aí a partir daí ele vai explicar, né? Mas eu peguei só essa frase dele, depois eu volto a escutar aí o que é que ele vai falar sobre isso. Mas só daí já dá pra gente ter assim uma noção de que algumas pessoas não agem com gentileza diante
do outro, da outra visão, do outro olhar, da outra posição, né? Ou seja, Dom Helder Câmara, para o senhor, né? Ele pode vir ainda a ser beatificado, canonizado. Dom Helder Câmara tem valores de um homem que viveu o Evangelho? Eu acho que ele viveu profundamente o Evangelho, porque ele se preocupou muito com o sofredor, com o injustiçado, com os últimos, os descamisados, os que não têm, afinal de contas, aquilo que faz parte do ser filho de Deus. Deus quer a igualdade, ele não quer um passando fome e o outro super guloso querendo abarcar tudo. É a vontade de Deus que se manifesta aí e que Dom Helder tanto lutou na vida dele. Dom Helder foi o homem que quis realmente fazer dessa palavra de Jesus Cristo: os últimos serão os primeiros lá na eternidade, porque sofreram na injustiça, sofreram na falta de liberdade usurpada pelos poderosos. Então, de fato, Cristo, ele tinha como predileto, assim como os seus escolhidos ali, os mais sofredores, né? Exatamente. Deixai vir as minhas crianças, acolher os leprosos, exatamente. dai água a quem tem sede, pão a quem tem fome, roupa a quem tem. A partilha do pão. Jesus foi reconhecido ali nos discípulos de Emaús com a partilha do pão. A ideia da solidariedade, da fraternidade, tá entendendo? Algumas pessoas parece que, não sei se uma elite tão bem já satisfeita com o seu poder, que tem medo de perder, eu não sei se é isso, que olha para os pobres como se fosse castigados de Deus. Exatamente. Porque são preguiçosos ou são excluídos de Deus, enfim, é isso, né? Exatamente. Eu acho que a gente está distanciando, eu acho que uma visão que exclui, que coloca o pobre, o homem de rua, o mendigo, como um ser humano assim, esquecido de Deus, eu acho que isso não é teologicamente cristão. Isso não é cristão. Não é cristão, não é de Deus. Façamos o homem a nossa imagem como semelhança nossa. A vontade de Deus é que nós trabalhemos na construção de uma humanidade solidária. Quem é o Papa Francisco para o senhor? Qual é a sua visão do Papa Francisco? O que é que o senhor... Eu acho que ele surpreendeu o mundo quando, na eleição, o Papa escolhe o nome que quer. E aí ele foi escolher o nome de Francisco. Por que Francisco? Para lembrar o santo da Idade Média, São Francisco de Assis, que fez tudo para que a humanidade entrasse no convite de Deus. Deus quis nos convidar a participar
da vivência, da construção da humanidade nessa dimensão de semelhança de Deus, no exercício da bondade, no exercício da esperança, no exercício da liberdade, porque é por aí que nós vamos construir o amor de Deus. Deus nos ama e Ele quer que nós abramos as nossas portas para que todos possam entrar. Eu escutava a homilia do Senhor lá no seminário, e o Senhor dizia assim: se não for por amor, me deixa aqui no chão. Né? Exatamente. Tem que ser por amor. Se não for por amor, me deixa aqui no chão. Tem que ser por amor. Foi bom você se lembrar dessa realidade. Hoje está certo. Tá. Por muita paz. Gratidão. Eu queria só que o Senhor nos abençoasse com sua mão ungida. Abençoe-te, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, e te dê a força de fazer com que os homens se reconheçam. O termo é esse. O homem se reconhecer, imagem como semelhança de Deus, no exercício da liberdade para viver o amor. Amém. E que essa bênção se estenda a você que está nos assistindo, que irá assistir esse vídeo, aqui como o senhor Honor. Nossa, mas você vai me dar isso para... Pode ser? O senhor autoriza? Não, de qualquer maneira. Então, eu acredito que a palavra, o diálogo, a conversa agradável, ela precisa ser mostrada a outras pessoas. Exatamente. E eu queria mostrar essas palavras que a gente escutou aqui a mais pessoas, tá bom? Pois não, tá certo. Exatamente. Tá bom. Gratidão. Namastê, né? Namastê. Exatamente. Eu acho uma saudação bonita, né? O Deus que habita em mim, saúda o Deus que habita em você. Exatamente. Namastê. O Deus que habita em mim, o Deus que habita em você, é o mesmo Deus que está habitando no Papa Francisco. Olha que lindo. E que Deus abençoe o Papa Francisco, sua missão.